o Senhor, Ele começou a ministrar ao meu coração desde ontem. O Senhor vem falando algo muito forte. Aleluia. E o Senhor bradava. E quando o Senhor bradava, o Senhor dizia assim: não desista. O Senhor dizia assim: não para. Tem situações que vêm para tentar embaraçar. Só que o Senhor manda dizer: não para. O Senhor manda dizer: continua. O Senhor manda dizer: aleluia, permaneça. Aleluia. Aonde eu quero que você esteja. O Senhor manda dizer para você: tem pessoas que deveriam lhe apoiar de perto e não lhe apoiam. Mas isso não significa que a vontade de Deus não vai se cumprir. Aleluia. Na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus coloca pessoas de longe para fazer o que os de perto não fazem. Não se preocupe. Porque a obra do Senhor, independente de qualquer situação ou qualquer circunstância, ela vai se cumprir na tua vida. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você: não pare. Aleluia. Não pare. Glória a Deus. Não pare. Glória a Deus. Porque você vai permanecer debaixo do que Deus tem para a sua vida. Ninguém lhe tira do centro da vontade de Deus, a não ser você mesmo. Quando o Senhor bradava no meu coração, o Senhor dizia assim: ninguém é capaz de lhe parar, a não ser você. Ninguém é capaz de impedir o que eu tenho na vida daqueles que eu amo, a não ser eles mesmos. O nosso maior gigante não é o homem, não é quem se levanta, aleluia, contra nós, é nós mesmos. Por quê? Porque o inferno começa a jogar setas, dados na nossa mente, para nos fazer parar, para nos fazer retroceder, para nos fazer voltar. E o Senhor está dizendo hoje aqui: não volte, não retroceda e não pare. Você sabia, aleluia, que tem portas, aleluia, que o Senhor vai fechar para os teus inimigos não entrarem, porque querem o teu mal? Abra sua Bíblia em Gênesis 19, aleluia, versículo 11, glória a Deus. Nós vamos aqui ler várias passagens, vários versículos, para entendermos o que Deus nesta noite quer se revelar para nós. Amém? Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos. E assim não conseguiram encontrar a porta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, aleluia, nós vemos que os homens queriam fazer mal a Ló. Aleluia. Mas o que acontece? Os anjos do Senhor faz com que eles que estão ali do lado de fora fiquem cegos e não encontrem a porta. Porque aqueles homens perversos queriam maltratar Ló e ameaça. Aleluia. E eles dizem a Ló: eu vou fazer com você pior do que o que nós ia fazer com eles. Porque eles queriam ali fazer coisas obscenas com os anjos. E Ló diz: não, eles são meu convidado. E ali, aleluia,
Eles tentam fazer o mal a Ló, mas, aleluia, o Senhor não deixa. Porque quem trama contra você, aleluia, não vai prosperar. Quem trama contra você, aleluia, não vai levar a trama adiante. O coração era perverso, a ação era perversa. Mas Deus não ia deixar aqueles homens ir adiante com aquelas ameaças. Louvado seja o nome do Senhor. E eles ficam cegos. E eles não conseguem encontrar a porta. Sabe por quê? Porque tem porta, aleluia, que o teu inimigo quer passar. Mas não para fazer, aleluia, o bem, mas para fazer o mal. E se for preciso o Senhor fechar a porta, para que teu inimigo não tenha acesso a você, aleluia, o Senhor fecha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor manda dizer para você, tem portas que serão fechadas para o teu adversário. Aleluia. A visão que o teu inimigo tinha de você, vou eu, o Senhor, tirar. Aleluia. Você vê que aqui eles ficam cegos e assim não conseguem encontrar a porta. Não consegue encontrar a porta, não consegue enxergar mais nada. A visão que o teu inimigo tinha de tu, o acesso que ele queria entrar, Deus está fechando. A visão, aleluia, do teu adversário. E as portas que ele queria adentrar, sabe para quê? Para te causar dano, para te causar mal. O Senhor está dizendo, eles não guerreiam com você, eles guerreiam comigo. Eles não tramam contra você. Aleluia, quando ele se levanta contra mim. E eu te trouxe aqui, aleluia, para dizer para você, não desista. Eu estou aplicando, aleluia, essa mensagem para a tua vida na atualidade de hoje. O que o Senhor está falando com você, aleluia, através deste versículo que o Senhor está me revelando. Ele está mandando eu lhe entregar esta palavra revelada, aleluia, para você não temer, para você não se espantar e para você não ficar com medo. Não fique com medo, não se espante. Aleluia, porque o Senhor é quem te livra, é o Senhor quem te guarda, é o Senhor quem te cuida. E o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer, eu aguardo, aleluia, eu a cuido e eu a livro, aleluia. Nenhuma arma vai prosperar contra você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor iria destruir aquela cidade perversa, Sodoma e Gomorra. Mas tinha uma família que o Senhor iria salvar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor vai lá, aleluia, manda os anjos para avisar a Ló que ele precisava sair daquele lugar, porque aquele lugar seria destruído. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer em Gênesis 19, versículo 16. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão, aleluia, de Ló, a sua mulher e suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Aleluia. A ordem do Senhor era o quê? Saia. Aleluia. A ordem do Senhor era para sair. Só que eles estavam demorando. Aí o anjo pega pela mão. Ei. Porque o Senhor teve o quê? Compaixão. Olha só o livramento. Uma cidade toda iria ser destruída, mas tinha livramento para aquela família. Louvado seja o nome do Senhor. E o anjo pega pela mão para livrar. O anjo pega pela mão para salvar da destruição, aleluia, que ia vir sobre aquela cidade. Deixa eu dizer para você, aleluia, que hoje o Senhor está te pegando pela mão, aleluia, e está te tirando de lugares,
aleluia, aonde ia causar em você danos e destruições espirituais. Talvez com os olhos você não conseguisse enxergar, mas tem lugar que se fecha para você não entrar, não é porque o diabo fechou, aleluia, é porque o Senhor está permitindo para não acontecer destruições espirituais, esfriamentos, guerras. Aí o Senhor pega pela mão, tira de determinados ambientes e fecha, aleluia, algumas portas. Porque tem portas que é o Senhor que fecha. Sabe para quê? Para não causar dano a nós. Aleluia. O anjo pega ele e a família, aleluia, pela mão e coloca para fora da cidade. Aleluia, porque eles estavam demorando. Muitas das vezes nós estamos demorando a sair de ambientes que Deus já nos ordenou para que nós venhamos sair. Mas o apego emocional, aleluia. Mas muitas das vezes a vontade de querer estar, aleluia, é maior. Aí o que acontece? E como ele estava demorando, 16, pode abrir a tua Bíblia. Os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e suas filhas e levaram para fora da cidade. Porque vai ter lugar que mesmo que você não queira sair, o Senhor vai, aleluia, colocar você para sair. Nem que ele tenha que pegar você, aleluia, pela mão. Nem que ele tenha que colocar você para fora. E o Senhor te trouxe aqui para dizer para você, eu não vou deixar, aleluia, que danos venham acontecer na tua vida, que perdas espirituais venham acontecer com você. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão perdendo, e eu não falo de dinheiro, eu falo que estão perdendo essências, aleluia, que estão perdendo comunhão, que estão perdendo intimidade por conta de lugares que estão contaminados. Por causa de lugares que não é para estar, aleluia, mas não querem sair deles. Mas o Senhor manda dizer para você, eu não vou deixar você se contaminar, eu não vou deixar, aleluia, você estar em lugares que vai ter prejuízo espiritual para a tua vida. Oh, rabaraba sobre de calabas. Pelo contrário, eu vou te pegar pela mão e vou te tirar, aleluia, para fora desses ambientes. Sabe por quê, filha? Porque o que é para você, aleluia, eu vou trazer até você. E o que não é para você, por mais que você insista, por mais que você queira, por mais que aos seus olhos pareça bom, eu, o Senhor, aleluia, vou usar de situações para que você não entre aonde eu não quero que você esteja. Sabe por quê? Porque eu te separei, eu te escolhi, eu, o Senhor, te chamei e digo, tu és minha, tu és meu, eu te gerei para um propósito e na anágia sobre calabás, e a minha vontade sobre a tua vida, ela é perfeita, ela é boa, ela não tem mistura. Oh, rabá, sobre de calabás. A minha vontade sobre a tua vida, ela não tem mistura. Ela é perfeita. Anaia sobre calabás. Então não se assuste. Aleluia, porque eu vou começar a mover. Anai, que me agarrar sobre calabás. Eu vou começar a mover situações. Aleluia, para lhe arrancar, para lhe tirar. Eu vou começar a mover situações, aleluia, para que você venha enxergar, aleluia, que o que eu tenho para você, aleluia, é muito maior. Você pode até pensar, não, mas eu vou perder, eu estou deixando algumas coisas para trás que eu construí, que eu conquistei. O Senhor está dizendo, comigo não tem perda. Comigo, aleluia, tem ganho. Araia sobre calabás. Você vai se mover pelo Espírito e não pela carne. Você vai se mover pelo Espírito e não pelos desejos.
iria dar sobre derebas. O Senhor manda dizer aqui que pessoas se moverão no Espírito. Anaia, sépria, que aquilo que é loucura para muitos, o Senhor diz, é obediência. Aragarra sobre de calabacheia na raça. É obediência. E o Senhor manda dizer para você, aonde há obediência não há perda, pelo contrário, há ganho. Aonde há obediência, Deus não te deixa no meio. Há conclusão. Araga sobra na. E o Senhor manda dizer, vai haver conclusão. Vai haver conclusão daquilo, aleluia, que foi começado. O Senhor só diz para ti hoje aqui, não temas. Araga sobra. O Senhor só diz aqui para você, aleluia, não desista. Rabá sobre. Eu tenho provado você, mas você vai ser aprovada. Rabá sobre. Você pergunta ao Senhor, vai demorar? E o Senhor diz, não, aguenta. Tá terminando o processo. O Senhor diz, aguenta, tá terminando o processo. Aguenta. Tá findando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe o que acontece? Acontece que o Senhor dá uma ordem. Aleluia. E a ordem do Senhor era para não olhar para trás. Porque tem momentos que nós queremos olhar para aquilo, aleluia, que para nós, dentro de nós estamos perdendo. Você acha que foi fácil para Ló deixar tudo o que ele tinha construído naquela cidade para trás? Não, irmãs. Não, irmãos, não foi fácil. A pessoa constrói uma vida todinha e de repente vai ter que abrir mão de tudo. Vai ter que deixar tudo para trás. Só que ele precisaria confiar naquele, aleluia, que estava falando com ele. O que nós precisamos é ter a confiança que Ló teve. Que confiança é essa? Não entendendo, não compreendendo, aleluia, mas ouvindo e obedecendo. Ouvindo e marchando, aleluia, em direção ao que os céus têm para nós. Não era fácil, não, mas era necessário, porque se ele ficasse ali, ele também morreria, aleluia, e o Senhor tinha vida. Tem ambientes que por mais que nós queremos estar dentro dele, tem morte em vez de vida. Araga sob arras. E o Senhor está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. O Senhor está dizendo, eu sei, aleluia, o que eu estou falando. Eu sei, aleluia, por onde estou te movendo. Você só precisa confiar, obedecer. Porque eu, o Senhor, te sustento, te seguro. Aleluia. Sabe por que da ordem? Da ordem de não olhar para trás. Aleluia. Muitas das vezes, quando nós olhamos para trás, vem memórias na nossa mente do que nós tínhamos do passado. E o Senhor queria preservar o coração de Ló. O Senhor queria preservar o coração da família. Porque a gente fica pensando na perda do que vai ficando. Aleluia. E agora ele tinha que olhar para frente. Ele não estava entendendo. Ele não sabia o que tinha preparado para ele. Mas o que o Senhor tinha para Ló era muito maior do que aquilo que estava ficando para trás. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você, aquilo que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que está ficando para trás. Eu sei o quanto está doendo.
Eu sei o quanto está machucando. Eu sei o quanto está sendo difícil para você ter que deixar muitas coisas para trás. Coisas que eu pedi para você, aleluia, deixar. E isso, aleluia, tem doído dentro de você. Mas é necessário, aleluia, você se desprender. É necessário você, aleluia, deixar para trás. O que eu tenho com você, aleluia, não é atrás. O que eu tenho com você, aleluia, é para frente. Então digo para ti, anda para frente. Digo para ti, olha para frente. Digo para ti, marcha para frente. Você não vai se arrepender, aleluia, de ter renunciado. Você não vai se arrepender de ter deixado. Você não vai, aleluia, se arrepender de ouvir a minha voz e de me obedecer. Aleluia. Aqueles que me obedecem, aqueles que andam debaixo da minha vontade, aleluia, eles não se arrependem. Sabe por quê, filha? Porque as minhas bênçãos te acompanham. As minhas bênçãos te acompanham. Aleluia. Tem muita coisa, aleluia, passadas, que querem te segurar, que querem, aleluia, te parar. Mas eu, o Senhor, aleluia, falo contigo aqui para dizer para você, não olha, aleluia, não volta, não retrocede. Você pensa que eu não te vejo em momentos que você para, que você coça sua cabeça. E muitas das vezes você fica pensando, aleluia, inquieta, como vai ser? E de agora em diante, o que vai acontecer? Quais são os próximos passos? Ei, você não anda por vista, você anda por fé. E digo para ti, confia. Anaia, sopra da gás. Digo para ti, confia. Eu estou alinhando todas as coisas. Eu vejo Anaike, a Sebre, Anarabás. Eu vejo um alinhamento de Deus e Ele está alinhando tudo, aleluia, que precisa ser alinhado na tua vida. Deus não é desorganização. O Senhor, Ele alinha. O Senhor, Ele traz arrumação para aquilo que está, aleluia, desorganizado, bagunçado. Deus opera, aleluia, dentro da verdade. E o Senhor diz, tudo aquilo que não é verdade, eu estou afastando da tua vida. Arabada, sopra d'águia. Tô afastando da tua história. Araba, sobre de calabas. Tô afastando de você. Você não confia em mim. Aleluia. Você não diz que eu sou, aleluia, o teu pai. Então, como teu pai, deixa eu cuidar de você, porque eu tenho o melhor para você. Deixa de se bloquear, deixa de se anular. Só olha para o alvo, que é a promessa. Aleluia. Onde eu disse que você chegaria, é o lugar que você vai chegar, diz o Senhor. Oh, deriaga, subiai, arabás. Aleluia. Onde eu disse que você chegaria, é o lugar que você vai chegar. Aleluia. Não se preocupe quem, aleluia, não acredita. Não se preocupe quem, aleluia, não crê. Olha,
Esses dias Deus falou algo comigo muito poderoso. Eu estava braba com uma amiga minha, que ela falava assim, não, porque a pessoa tem que acreditar na promessa, tem que caminhar comigo. E aí o Senhor me deu uma palavra e o Senhor disse, não, quem tem que acreditar na promessa é ela. Porque a promessa é dela, o chamado é dela. Ninguém precisa acreditar, quem precisa acreditar é ela. Aragaçou pra dar. E ali eu disse, olha, ninguém precisa acreditar, quem precisa é você. Porque a promessa é tua. Ai, porque tem que andar com pessoa que acredita. Tem que estar do lado de pessoas que abraçam. Não, o ministério é teu. Tu que tem que acreditar. Tu que tem que estar diante do que Deus quer. Porque vai acontecer na tua vida, não é na vida do outro. E quem tem que acreditar é você. Independente se o outro não acredita. Independente se o outro, aleluia, não crê. Mas você tem que olhar para dentro da promessa que Deus te fez e dizer assim, eu creio que eu vou viver isso aqui. Independente se pai, mãe, vó, tio, irmão não acredita. Mas você precisa acreditar. Aleluia. Só assim você vai viver o que Deus tem para você. Só assim você vai começar as coisas. Aleluia. Você vai começar a ver as coisas andando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esteja debaixo da obediência do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você vai ver o que Deus tem para você. Sendo derramado sobre, aleluia, a sua vida. Veja só, Gênesis 19, versículo 21. Então o anjo do Senhor disse, está bem, concordo, eu não destruirei aquela cidade, agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada, enquanto você não chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, aleluia, que tinha outra cidade para ser destruída, mas por causa, aleluia, de Ló, aleluia, o anjo não destrói. E ali ele diz assim, pois vá depressa, porque eu não poderei fazer nada, enquanto você não chegar. Você está vendo? Que enquanto Ló não chegasse, o anjo não poderia fazer. Por quê? Porque existe ordem de Deus. E os anjos do Senhor trabalham para cumprir a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que acontece? Acontece que no meio do caminho, muitas coisas se levantam para nos parar. Muitas coisas se levantam para tentar, aleluia, fazer com que nós venhamos tirar o foco daquilo que Deus nos entregou. E o Senhor lhe trouxe aqui hoje para dizer para você, não se distraia. Não tire o foco da promessa. Não tire os olhos da promessa. Porque o que o inimigo quer é que nós venhamos tirar os olhos da promessa para ele nos paralisar no meio do caminho. Para ele passar a rasteira em nós no meio do caminho. Porque no momento em que nós se distraímos, aleluia, nós paralisamos espiritual. Qual era a ordem do Senhor? Não olha para trás. Por quê? Porque se você olha para trás, automaticamente você perde a visão do que está diante de você. Você perde a visão do que está à frente de você. Tem gente perdendo a visão do que está diante dela, porque tem se distraindo, olhando para trás.
Vamos olhar aqui para trás. Quando eu olho para trás, eu não consigo ver aqui. Aleluia. Eu não consigo ver o que está na minha frente. Aleluia. Eu perco a visão do que, aleluia, verdadeiramente importa. E o Senhor está dizendo, se você olhar para trás, você vai perder a visão do que verdadeiramente importa. Se você olhar para trás, você vai perder a visão do que Deus tem preparado na frente para você. E o inimigo, ele gosta de trazer distrações para que nós venhamos perder a visão daquilo que Deus tem para nossa vida. Para que nós venhamos perder a atenção dos comandos do Senhor. Para que nós venhamos se embaraçar no meio do caminho. E o Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você, eu não quero que você se embarace no meio do caminho. Eu não quero que você pare no meio do caminho. Por isso que as minhas ordens para você são as que eu passei. Eu não revogo nenhuma delas. Eu quero que você viva. Tudo que eu tenho preparado para você viver. Aleluia. Eu quero que você viva tudo aquilo que eu preparei para ti. Não olha para trás. Não deixa o inimigo, aleluia, te embaraçar. Veja o tanto que você caminhou. Veja o tanto que você andou para se embaraçar agora com pouca coisa. Porque é isso que o inferno, ele quer. Que pessoa se embarace para, aleluia, ficar paralisada no meio do caminho e não concluir. Aleluia. A caminhada, a trajetória que Deus tem para ela, para ele. Um dia, só para você entender o que Deus quer falar com você. Eu vou dar um exemplo meu mesmo, que aconteceu na minha vida. Um dia eu estava muito triste com uma situação muito pequena. Sim, uma situação pequena. E eu sou o tipo de pessoa que eu aguento muitas situações, muitas. E para ela, assim, me abalar tem que ser muito, muito grande. Porque Deus, ele me deu uma estrutura, né? Eu ali choro, oro, entrego, mas fico bem. E uma coisinha muito pequena me abalou de um jeito tão grande que me desestruturou. De uma certa forma, assim, que eu não olhei para Deus. Eu olhei para a situação. E olha que essa situação não era uma situação, meu Deus, depois quando eu fui olhar aqui, eu derramei minhas lágrimas. Pelaquela situação, eu disse, Senhor, gastei tempo derramando lágrimas por uma situação que eu poderia estar derramando nos pés do Senhor, me humilhando e me prostrando ao Senhor, que pode fazer alguma coisa na minha vida. Aí sabe o que foi que o Senhor falou comigo? O Senhor disse assim, engraçado, filha, que tu engola um camelo, mas se engasga com a mosca. Foi o que Deus falou comigo. E eu chorando muito mesmo, por conta daquela situação. E na hora o Espírito Santo soprou no meu ouvido. E engraçado que tu engole um camelo, tu aguenta coisa bem pior. Mas com a mosca, tu se engasga. E ali eu disse, Senhor, o Senhor, Você tá vendo que tem coisas que não são tão grandes e nós criamos na nossa cabeça um monstro muito grande.
E o Senhor manda dizer para você, você aguentou muita coisa. Você passou por muita coisa. Coisas piores. E você fez o que? Venceu. Sobre calabas. Não vai ser essa que vai te parar. Não vai ser essa, aleluia, que vai te deixar estacionada. Não. A ordem do Senhor para Ló e sua família não olha para trás. Aleluia. Só que a esposa dele olha. E ela paralisa. Vira uma estátua. Ali. Fica paralisada. O perigo de olhar para trás é a paralisação espiritual. Porque quando o Senhor diz para nós assim, não volte ao passado, não olhe para trás, prossiga. Quando nós fazemos contra, nós estamos na desobediência. Quando nós desobedecemos, nós paralisamos espiritualmente. Aleluia. E tem pessoas que estão paralisadas. Porque estão olhando para lugares que não deveriam olhar. Estão olhando para lugares que não deveriam olhar. E o Senhor está dizendo, não olha. O Senhor está dizendo, não olha. O Senhor está dizendo, continua. É na frente. Cuidado com a distração. Esses últimos tempos o inferno tem usado muita distração. Para destruir o povo do Senhor. Sabe o que é que o Senhor me mostra? Aleluia. E eu preciso entregar. O Senhor me mostra em visão. Como se fosse, sabe? É como se fosse vários caminhos. Uma estrada com vários caminhos. Só que um topo, como se fosse um topo alto. E em cima daquele topo, você consegue ver tudo que está embaixo do vale ali, como se fosse um vale embaixo. E eu vejo várias estátuas, sabe? Várias estátuas paradas em vários caminhos. Aleluia. E no meio deles, várias pessoas, como se elas fossem forma de estátuas. E o Senhor falava comigo, a vida de muita gente está assim. Aleluia. Paralisada espiritualmente. Muita gente está assim, não sai do lugar. Muita gente está assim, não consegue ir adiante. Por causa que estão vivendo a paralisação. Aleluia. O que era para fluir, não flui. O que era para andar, não anda. Mas eu quero dizer para você. Hoje tome uma decisão. Dizer, Senhor, a partir de hoje eu só olho para frente. A partir de hoje, Senhor, eu não olho mais para trás. Eu vou caminhar para o alvo, que é a promessa que o Senhor tem para mim. Eu rompo todos os ligamentos, todas as amarras do meu passado. E a partir de hoje, Senhor, eu vou de encontro à promessa que o Senhor tem para mim. Me visita, Senhor, neste lugar de paralisação. Porque faço uma aliança contigo. Se o Senhor me tirar, eu me desprendo de todas as amarras passadas. E eu vou
aleluia, caminhar para frente, olhando para ti. Aleluia. Olhando para o alvo que é o Senhor. Orecasseia. Fala isso para o Senhor. Porque o Senhor te visita. O Senhor te visita. Ele te tira. Aragasseia. Alabandiaço. Deste lugar. E Ele te faz chegar. Porque o Senhor diz assim, ó. Diga para ela. Que eu, o Senhor, aleluia, a faço chegar. Diga para ela que eu a faço chegar. Tu crê? Pois declara e eu creio. Aleluia. Tem lugares, aleluia, de paralisação que Deus vai te fazer caminhar. Agora eu quero que você entenda algo que Deus passou aqui para mim e é forte, muito, muito forte, e você precisa, aleluia, entender o que Deus tá falando. Gênesis 19. Agora, pega o código, tá bom? Eu preciso que você pegue esse código. Amém? Gênesis 19, 26. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela ficou o quê? Paralisada. Só que Ló não deixou de seguir em frente. Tem gente que já entendeu, né? A mulher ficou paralisada. Virou uma estátua de sal. Aleluia, mas Ló não deixou de seguir em frente por causa da mulher. Tem gente que vem, você tá entendendo? E desobedece e paralisa espiritualmente e quer que nós fiquemos no meio do caminho junto com ela que tá paralisada. Jó segue destino, Jó segue viagem, Jó não se embaraça com a mulher que vira uma estátua de sal. Tem gente que tá paralisada querendo que tu fique do lado. Tem gente que tá paralisada querendo que tu permaneça no mesmo lugar que ela. E o Senhor está dizendo, ei, aleluia, tem pessoas, aleluia, que vão ter que ficar no meio do caminho. Porque não querem obedecer. E você tem que aprender a lidar com a ausência de pessoas que não querem prosseguir. De pessoas que não querem obedecer. Você precisa aprender a lidar. Porque senão você fica no mesmo lugar que essa pessoa. E se você não quer ficar no mesmo lugar que essa pessoa, você precisa prosseguir. Você precisa caminhar. Você precisa seguir. O que Deus tem para você. E a ordem do Senhor. Vou dizer porque o Senhor está mandando. Não se sinta culpada de deixar para trás quem não quis prosseguir. Não se sinta culpada em deixar para trás. Aleluia, sobre calabas. Quem não quis caminhar, mas quem quis se embaraçar. Você não tem responsabilidade, vou falar, com quem decidiu desobedecer, com quem decidiu parar. Você não pode parar. Você não pode desobedecer. O Senhor diz, prossiga. Prossiga, porque senão você paralisa. Prossiga, porque senão você fica com quem está paralisado e fica na mesma situação. Oh, rabar de cama sobre a
Muitas das vezes a gente se culpa. Muitas das vezes a gente fica carregando um peso dentro de nós. Aleluia. Por pessoas que decidir parar, decidir ficar. E a gente fica com aquele peso de não querer continuar por conta de quem decidiu ficar. Por conta de quem decidiu desobedecer. Ei, você tem aliança com o céu, não com o desobediente. Você tem aliança com aquele que te prometeu. Quem quiser te acompanhar tem que andar conforme, aleluia, os passos que Deus está te direcionando. Você não pode encurtar seus passos, nem parar por conta daquele, aleluia, que não quer estar debaixo daquilo que Deus lhe ordenou. Prossiga, avante, continua, o céu te sustenta. Rabagarra-sépia. O céu te abraça, o céu te renova, o céu te cuida. Você acha que para Ló a decisão de continuar foi fácil? Ele ter que deixar a mulher dele para trás? E olha que era esposa. Aleluia. Olha que tinha uma aliança. Aleluia. Não era qualquer um. Não. Nós não estamos falando de amizade, de amiguinho. Aleluia. De irmã. De priminho, de líderzinho. Não, estamos falando, aleluia, da esposa dele. Mas ele teve que prosseguir para aquilo que Deus tinha para ele. Ela desobedeceu, ficou. Aleluia. Olha para o alvo. Quer andar comigo? Olha para o alvo. Quer andar comigo? Olha para Jesus. Quer andar comigo? Tem que estar alinhado com aquilo que Deus tem. Aleluia. Eu não vou se embaraçar porque tu tá se embaraçando. Eu não vou parar porque tu tá querendo parar. Tu fica aí que eu vou. Ragaçou, precário. Eu não tenho um compromisso com quem quer ficar. Eu tenho um compromisso com aquele que pega na minha mão e diz, bora. Ragaçou, precário. Agora se tu disser assim, não, eu tô cansada. Eu tô ferida. Aleluia, eu não quero ficar não, mas eu tô sem força, eu boto tu no ombro e nós vamos juntas. Nem que nós chegue se arrastando, mas nós chega. Mas uma decisão de desobediência, fica aí, minha filha. Tô indo. E você tem que começar, aleluia, a se posicionar dentro do que Deus tem pra você. Porque tem gente que vai vir pra tentar atrasar você naquilo que Deus tem pra você. Eu preciso, aleluia, eu preciso lhe entregar. Tem gente que vai entrar dentro do propósito de Deus pra tentar atrapalhar a tua chegada. Pra tentar diminuir os teus passos. Mas eu quero te dizer, seja quem for quem aparecer no teu caminho para tentar fazer você parar, você desistir, não olha para trás não. Não olha para trás não. Prossegue, avante. Tá doendo, prossegue. Tá machucando, prossegue. Eu não vou aguentar, vai sim, nós vamos chegar em nome de Jesus. Nem que seja se arrastando de joelho, nós chega. Nem que seja se arrastando, mas nós vamos chegar. Em nome de Jesus. Parado nós não fica não, porque nós não desistimos, nós não somos covardes. E o que Deus tem para nós, nós vamos viver em nome de Jesus. O inferno vai ter que ver você e eu vivendo o que Deus tem para nossa vida. Queira ele ou não queira, goste ou não goste. Eu me importa. Eu tô com raiva do cão mesmo. Eu também sei que tu tá. Por quê? Porque ele tem tentado atrapalhar a nossa vida. Aleluia. E ele vai ter que ver. Você não é covarde. Lembra quando o Senhor, aleluia, fala com Gideão para que os covardes e os medrosos ali voltem? Você não é covarde. Aleluia. Você não é covarde.
E nós vamos chegar. Aleluia. Ficou gente no meio do caminho? Ficou, mas ele chegou. Ficou gente para trás? Ficou, mas ele chegou. Aleluia. E o que Deus vai fazer lá na frente na vida dele é maior do que o que ficou para trás. O Senhor manda dizer aqui para você que o que ele vai fazer na sua vida vai ser maior do que aquilo que foi ficado para trás. Declara que, aleluia, o que Deus vai fazer na minha vida vai ser maior do que o que ficou para trás. Aleluia, porque não se compara. O que os céus vai trazer para tu viver. Sabe o que é que o Senhor diz? O Senhor diz assim, diga para ela. Que vai valer a pena a renúncia. E que vai valer a pena a obediência. Que vai valer a pena tudo que você abriu mão por causa dos princípios. Porque tem um povo aqui que guarda princípios, viu? Tem um povo aqui que é fiel. Tem um povo aqui que as roupas estão brancas. Tem um povo aqui que não se drobaram, não. Teve propostas e da grande, mas continuou fiel. E a recompensa vem do céu. A recompensa vem do Senhor. Eita, naga, subiarabas. E o Senhor diz assim, vale a pena. Eita, naga, sobrederebas. Vale a pena ser fiel, porque a tua recompensa não vem do homem, vai vir das minhas mãos. Vejo Deus mudando muita coisa em tua vida. E Ele vai começar a trocar posição. Ele vai começar a trocar coisas que precisam ser trocadas. E vai colocar aquelas que agreguem para o cumprimento do que Ele tem contigo. Oh, decaçobradarabas. Por isso que Deus mandou entregar. Deus mandou entregar algumas revelações e profecias da parte dele para a tua vida. Aleluia. Do que vai acontecer. Aleluia. No teu futuro. Viu? O Senhor vai tirar gente. O Senhor vai colocar gente. Aleluia. Porque o que Ele tem para você, nada nem ninguém vai te embaraçar. Existe um destino decretado. Existe um destino decretado da parte de Deus para a tua vida. Aleluia. E o futuro que Deus tem para você, aleluia, é maior e melhor do que aquilo que ficou para trás, do que aquilo que foi deixado. Tem muitas dúvidas no teu coração a respeito de decisões que tu tomou. Mas o Senhor manda dizer assim, filha, todas as decisões que foram tomadas, aleluia, de acordo com a minha vontade e com o meu espírito, não se preocupe, porque eu, Senhor, sou Deus que estou no controle delas. Eu sou Deus que estou no controle delas. Então você não precisa se preocupar com as decisões que são direcionadas por mim. As lutas que você tem vivido, aleluia, todas elas revelam o que se manifestará na tua vida. As lutas têm sido intensas e grandes. É porque aquilo que você vai viver é intenso e grande da minha parte. Oh, rabato que me sobredereba.
que eu vou fazer é muito maior do que o que você pediu, pensou. Aleluia. É muito maior do que o que está, aleluia, hoje te incomodando. Porque tem coisas dentro do teu coração que Deus me revela que te incomoda muito. E o Senhor manda dizer para você, sossega o teu coração e descansa. Você precisa aprender a confiar e descansar. Porque você tem estado agitado. Oriarra sobre calabás. Você tem estado agitado. E o Senhor está dizendo, eu estou visitando o teu coração para tirar essa inquietação que há dentro dele. Estou trazendo paz para a tua alma neste momento. Eu vejo o Senhor visitando alguém agora. Aleluia. Eu vejo um bálsamo sendo derramado neste momento. Orabá, a sobrederebas. Da parte do Senhor. E o Senhor está dizendo este bálsamo que eu estou derramando sobre a tua vida. É um bálsamo. Aleluia. De refrigério, de cura. Que está descendo sobre a tua alma. Para trazer paz. Outra coisa que Deus manda dizer aqui para você. Eu vou trazer paz para a decisão. E eu vou trazer paz para o teu coração. Vai ter uma paz de Deus em uma decisão que está te deixando aflita. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você, eu vou te dar paz. Aleluia. Eu vejo como está o teu coração e como anda a tua mente durante todos esses dias. Tem sido dia de pressão. Eu vejo como se alguém tivesse pegando a cabeça de alguém e fazendo assim, ó. Aleluia. Uma pressão. Uma pressão muito grande está sobre a mente de alguém. Mas eu vejo neste momento a pressão sendo colocada por terra. E o Senhor tirando da tua mente aquela pressão que estava oprimindo. Aleluia, a tua mente. E tu sentia a dor até física. O regarraçou prederebas. Eu vejo Deus, aleluia, tirando a pressão. E quando eu falo assim, que eu vejo Deus tirando a pressão, sabe quando tem uma bexiga, aleluia, e ela começa a se esvaziar? Quando eu falo assim, que eu vejo Deus tirando a pressão, eu vejo como se fosse, sabe, uma bexiga esvaziando. A pressão tá saindo. Oriarra sobre deba. Orabarra cheia rabas. Riarra sobre calabas. Sinta a pressão. Iriarra sobre deba. Sinta a pressão saindo da tua mente. Aquilo que estava apertando. Idereba sobre dereba. Os teus pensamentos, aleluia, sendo esvaziado. Porque o Senhor manda dizer para você, eu estou tirando toda a pressão que estava sobre a tua cabeça, diz o Senhor. Tu crê? Glorifica o nome do Senhor se tu crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é fiel. O Senhor manda dizer para você, aleluia, o que ficou para trás não se compara com o que eu vou colocar nas tuas mãos. A ordem do Senhor é prossiga. Não desista por conta dos obstáculos, pois eu, o Senhor, vou fazer você passar por todos eles. Eu vejo 3 obstáculos. Aleluia. Mas eu vejo o Senhor fazendo você passar todos esses 3 obstáculos.
Aleluia. E eu vejo você vencendo eles. E o Senhor manda dizer: eu seguro nas tuas mãos e tu chega aonde eu determinei que você chegaria, diz o Senhor. Tu crê? Oraga sobre derebas. Araga sobre derebas. E o Senhor manda dizer para você: você não fica no meio do caminho. Ainda que se levante, aleluia, pessoas, ainda que você ache que não vai conseguir chegar, eu, o Senhor, vou fazer você chegar. Lembre-se, os obstáculos não vão te parar, porque eu, o Senhor, estou pegado na tua mão e faço você atravessar. Você não fica no meio do caminho, você não fica na metade, porque eu determinei que vai haver conclusão e vai haver conclusão em tudo que eu comecei, diz o Senhor. Tu crê? Glória a Deus. Louvado